Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. E hoje é o dia daquele quadro que nós respondemos as suas questões sobre a Bíblia, perguntas, dúvidas e assim por diante. Temos perguntas para falar com vocês hoje. Antes, porém, duas coisas importantes. A primeira é aquela de sempre. Por favor, inscreva-se no nosso canal, nos ajude, ative as notificações, curta os vídeos e toda vez que alguma coisa impactar o seu coração ou você achar que isso é importante para alguém, compartilhe. Fazendo isso, você está investindo no nosso ministério, no nosso trabalho. E a segunda coisa que eu quero falar com vocês, não é com vocês na realidade, é com a turminha que está aqui. Cadê a equipe? Vocês estão vendo essa animação toda? Mas se vocês vissem os bastidores aqui, a coisa... Brincadeira, né? Tá todo mundo aqui apostos, todo mundo aqui trabalhando. Lucas, tudo bem? Tudo bem. Semana foi tranquila? Tranquila. Mas não foi nada. Tranquila é a semana da Jéssica. Brincadeirinha aqui que só nós entendemos, só os fortes entendem. Vamos lá. Sara, tudo bem, Sara? Opa, com certeza, meu bem. E Silvana? Eu trabalhei bastante, bom também. Trabalhou bastante, mas está bem. Aliás, deixa eu aproveitar esse instante aqui. Hoje, 20 de julho. Que horas são, pessoal? Me ajuda aí. São 19. 7h16. 7h16? Então, hoje, dia 20 de julho, às 7h16, fazem 35 anos, 1h46 que eu me casei com a pastora Silvana. Um dia muito especial e aproveito aqui para fazer as minhas homenagens a ela. Que Deus abençoe, agradeço muito por tê-la na minha vida. E ela me deu esses filhos lindos aí, vieram netos e assim por diante. Muito bem, queridos. Pergunta de hoje, tem uma perguntinha aí. Na realidade, essa pergunta, eu já vi essa pergunta. Nós vamos ler ela para vocês aqui. Uma pergunta simples, mas que evoca um monte de assuntos. Daria para conversar sobre isso, acho que alguns dias, com muitos assuntos derivados, certo? Vamos lá. Quem é a pergunta de hoje, pessoal? Eu vou fazer a pergunta aqui. A pergunta foi feita pela Luzia de Souza Pereira. Luzia de Souza Pereira. Segunda pergunta da Luzia aqui conosco, hein? Tô me lembrando, se não me falha a memória aí, pessoal. Se Deus pretendia que o homem vivesse eternamente, por que o criou a partir de uma coisa perecível como é o pó da terra? Olha a pergunta da Luzia. Se Deus pretendia que o homem vivesse eternamente, por que criou ele de uma coisa que é perecível? No caso aqui, né? Ela cita o pó da terra. Eu fico pensando sobre esse assunto, fiquei pensando alguns dias, perguntei para a turma aqui, eles tiveram algumas ideias. Adianta aí, o que foi que vocês falaram, por que vocês acharam sobre a pergunta? Vocês comentaram algumas coisas comigo, o que foi? Eu comentei que na minha visão a Terra não era perecível. Na sua visão a terra não era perecível. A gente comentou sobre a questão que vamos dizer assim, desconfigurou o estado original da terra foi o pecado do homem. Que não era para ser perecível. O pecado do homem... Estão vendo aí que interessante? O Lucas fala que ele entende que a terra não era perecível. E a Silvana comentando aqui que alguma coisa veio conturbar esse ambiente, que seria a questão do pecado do homem. O que você acha, né? Então, vá pensando aí e vamos começar a conversar sobre esse assunto. Muito bem, agora vamos mudar uma coisa aqui, vamos definir uma premissa básica. E qual é? Na pergunta da Luzia, ela fala assim, ó, se Deus pretendia que o homem vivesse eternamente. Esse se aqui deixa um ambiente de dúvida, uma questão que talvez não fosse assim. Não, a verdade é, Deus criou o homem para viver eternamente. Isso é um fato inconteste, tá? Então não existe dúvida nessa questão. O homem foi criado para viver eternamente. E como nós podemos ter certeza disso? Eu poderia ler aqui uma centena de versículos, mas eu vou ler uma passagem do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha o que diz ali. Quem me ajuda? Eu ajudo aqui. Olha lá, a Silvana vai ler. Preste bem atenção nessa passagem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida,
e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então olha só, a questão não é se o homem vai viver eternamente, ele vai viver eternamente. A questão aqui é outra, é como ele vai viver essa eternidade. Então perceba que o homem, como ser eterno, não mudou, isso permanece desde a criação de Deus. Mas alguma coisa causou aqui uma polaridade no processo. Porque aquele que era para viver eternamente do lado de Deus, hoje pode viver ao lado de Deus ou não. Como Jesus fala, uns ouvirão a sua voz e saem para a justiça eterna, né? E outros para a condenação eterna. O que causou esse problema? A gente vai falar sobre isso. Só que antes de falar sobre isso, eu queria então reformular. Me permita, Luzia, reconstruir a sua pergunta a partir dessa premissa que eu estabeleci aqui. Ou seja, que o homem é um ser que foi criado para viver eternamente. Então eu vou reformular a pergunta da Luzia da seguinte forma. Sabendo que Deus criou o homem para viver eternamente, ok? Sabemos disso aqui, bem claro. Por que ele o criou a partir de uma coisa perecível como é o pó da terra? Perceberam a diferença da pergunta? Eu estou afirmando que Deus criou o homem para viver eternamente. Então aí eu pergunto, né, como ela fez. Por que ele criou a partir do elemento perecível? Agora, nós vimos aqui o porquê surgiu essa polaridade, né, na questão do destino humano, que foi a queda. Né? Da queda do homem, a entrada do pecado foi que vai bagunçar, por assim dizer, a ordem das coisas nesse mundo. E eu pergunto, qual foi o efeito do pecado sobre esse mundo? O que o pecado provocou aqui na criação de Deus de uma maneira em geral? Vamos ler alguns versículos, começando por Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, perceba que o pecado ele introduziu a morte no mundo. E com isso ele muda a condição do homem diante de Deus. Mas nós nos esquecemos de um detalhe, o pecado não afetou somente o ser humano. Poucos se atentam para o fato que o pecado afetou também a criação de Deus. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Começando por Isaías 55, versos 12 e 13. Sara? Isso. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Observe nesse texto, aqui no início do versículo 13, que diz assim, ó, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. O espinheiro, se você puxar pela memória aí, foi uma das coisas que aconteceu após a maldição da terra. Então, o que o profeta Isaías está falando aqui para a gente? Que haverá um tempo de reversão da maldição da terra. Próximo texto é Romanos capítulo 8, alguns versículos nós vamos ler aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como que em dor de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Então, veja só, tanto por meio de Isaías, quanto aqui pelo apóstolo Paulo, eu poderia citar também o apóstolo Pedro até, no Salmo 104, uma transformação está prevista para o homem e para o universo. Transformação que vai restituir a vida eterna ao homem. Aqui eu poderia falar do arrebatamento, da transformação, do corpo glorioso e assim por diante. Não vou entrar nesses detalhes que eu falei sobre isso já no Apocalipse.
E a terra também sofrerá uma transformação. Isso vai de novo, aparece no Apocalipse, aparece na segunda epístola do apóstolo Pedro. Então, queridos, nós podemos perceber o seguinte, que tanto o homem quanto a terra foram criados para durarem eternamente. E o que vai desestabilizar esse processo é o pecado na queda do homem. Então, quando Deus criou o homem, Ele não criou de um elemento perecível. Ele criou de um outro elemento que também foi criado para existir eternamente. No final dos tempos, a começar pelo Calvário, Deus institui a vida eterna ao homem. A transformação vai eliminar de nós a maldição. E a transformação do mundo, pós-reino milenar, elimina a maldição da terra e traz novos céus e nova terra. Transformação na vida do homem, transformação no universo. E tudo volta ao seu normal. Então, fechando aqui, Luzia, o homem não foi criado de um elemento perecível. Ele foi criado de um elemento que, como ele, também existiria eternamente. As coisas foram modificadas por conta do pecado. E a redenção restaura a ordem em tudo isso. Ok? Eu espero que isso atenda aí as suas dúvidas. Se não, sabe, é só nos mandar aqui o questionamento, a réplica, e nós voltamos a tratar do assunto. Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E obrigado por participar de mais um quadro Respostas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Ali entre vocês aqui, alguma perguntinha, alguma dúvida? Não. Tranquilo, tranquilo. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, ative as notificações aí. Toda vez que tiver uma coisa nova que você vai receber, né, um cliquezinho aí, um alôzinho na sua tela, e compartilhe com os seus amigos. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.